Olá, queridos alunos, mais uma vez é uma grande alegria estar com vocês, agora no módulo 3 do curso de Técnica de Administração. Vamos falar nesse primeiro momento a empresa e o seu ambiente. Quero agradecer muito pelo seu esforço, pela sua iniciativa, por estar conosco em mais essa caminhada. E que legal, já cumprimos 2 módulos e agora já estamos partindo para o terceiro módulo. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, professor Rodrigo, e estamos aqui juntos no CPF pelo sistema ETEC AD. Vamos iniciar, queridos alunos, falando sobre as funções das empresas. O que acontece? De imediato, as empresas nos mostram a situação social e econômica. Coloquei nessa figura para ficar de uma forma o quanto mais didática possível para o seu entendimento. O que a gente percebe aqui? O social é o composto e, naturalmente, dentro desse contexto, a gente parte para essa função econômica. Vamos abordar agora um simples conceito de função social. Preocupa-se com os reflexos que as suas decisões têm perante a sociedade, seja de forma geral, incorporando ao bem privado, uma utilização voltada para a coletividade ou de forma específica, trazendo realização social ao empresário e para aqueles que colaboram para o alcance do objetivo. Quando a gente fala na palavra social, ela já te remete a algo que envolve pessoas num contexto interno e externo, que será logo mais o nosso próximo slide, a nossa próxima aula. Então, toda empresa ela tem que se ater a isso, ela não pode só simplesmente estar com a função econômica, naturalmente visando lucratividade, produtividade e emprego. Ela também tem que se preocupar com a questão social, como está sendo abordada aqui, quando a gente fala de sociedade perante a ideia aqui do empresário. Aqui nós temos, numa forma de tópico, alguns exemplos que fica bem mais claro o nosso entendimento dentro da aula. Então temos aqui dentro da função social. Nós temos um primeiro exemplo. A política não poderia deixar de ser lembrada. Nós temos o governo, nós temos os impostos, naturalmente. Nós temos o treinamento, que envolve enquanto a empresa, situação interna e externa também. Ações voluntárias e sustentabilidade. Vou chamar a atenção aqui de vocês, queridos e queridas alunas e alunos, para a questão sustentabilidade. Toda empresa hoje, no nosso mundo capitalista, no nosso mundo tecnológico, no nosso mundo já avançado, ela tem que se preocupar muito com essa questão de sustentabilidade. Não adianta só a empresa pensar em produzir sem preservar. Um dos fatores que a gente mais percebe é a questão da água, como tem uma grande preocupação voltada para isso. Concordamos, se você tem como reutilizar a água na empresa, por exemplo, nós estamos trabalhando a função social, temos essa percepção. E agora, vamos falar uma definição da função econômica. Fornecer instrumentos aos administradores e administradoras que auxiliem em suas funções gerenciais. É voltado para a melhor utilização dos recursos da empresa, através de um adequado controle nos insumos efetuados por um sistema gerencial. Agora nós entramos mais diretamente no foco. Situação econômica, naturalmente, a gente visa lucratividade, produtividade e a situação econômica em si da empresa. Você que já passou por 2 módulos, com certeza já viu falar de N disciplinas que está tratando sobre isso. E aqui a gente vem reforçar essa ideia. Nós, enquanto aí técnicos e técnicas de administração, também vamos contribuir muito nessa ideia aqui desses controles. Nós vamos estar de forma como analistas, técnicos ali apoiando todo o pessoal da administração e principalmente na supervisão gerencial do fato onde nós estamos falando de função econômica. Também não poderia deixar de estar demonstrando para vocês de formas de exemplo, que eu particularmente percebo que fica mais fácil o nosso entendimento e amplia, né, todo o contexto quando a gente fala aqui. Então também tem alguns exemplos aqui. Falou em situação, função econômica, dentro da situação nós temos atividades produtivas, nós temos o comércio, nós temos também os serviços,
automaticamente o fruto dos 3 primeiros tópicos vai gerar empregos, evidentemente, e naturalmente também tributos, porque nós temos que estar contribuindo para, lembra lá na função social, né? Com o Estado, com o governo, gerando impostos e contribuições para que mova a economia dentro de todo um contexto. Funções nas empresas. Gostaria de deixar bem ilustrado ali, né, Fayol, como um dos pais da administração, como nós já sabemos, enumerou 4 grandes funções exercidas nas empresas. Nós temos aí produção, comercialização, finanças e administração. Essas 4 funções embasam a situação quando a gente está falando de empresa dentro desse contexto das funções. Agora nós vamos detalhar cada uma delas da forma mais didática para que você entenda. Temos aí as funções das empresas. Produção. Refere-se às atividades vinculadas à transformação dos insumos nos produtos que as empresas oferecem aos clientes. É aquela ideia, se nós temos clientes que estão precisando de produtos, nós temos que girar a economia. Então isso acontece o quê? Na visão da empresa, sempre nós teremos insumos, matérias-primas que serão transformadas em clientes. Isso engloba diretamente quando a gente está falando da função das empresas no quesito aqui produção. Essa ilustração gráfica é aquele passo a passo que se inicia desde o pensar o produto, né, pela engenharia, depois naturalmente o processo de como fazer esse produto. Ali nós temos um exemplo de caminhões, né, qual que é o passo a passo, o que você tem que fazer primeiro, o que se pensa. E depois passa naturalmente para a engenharia da produção, que já é o que vai ser realmente produzido. E a fabricação é toda a linha, como a gente está vendo aqui, bem ilustrado para nós. E por fim, a fabricação final. Isso envolve a função aqui de produção. Aí nós temos aqui também a comercialização. Se uma empresa produz, na verdade, queridos e queridas alunos, nós temos que estar comercializando esse produto. Para quê? Para gerar renda, como nós vimos agora há pouco. Então, uma breve definição de comercialização. Como função, envolve o suprimento e o marketing. Refere-se ao conjunto de atividades que tem por fim consumar as relações de troca de bens e serviços. Quando a gente fala de comercialização, nós não podemos só pensar em produtos, porque nós sabemos que dentro de um sistema comercial existem produtos e existem serviços. Um exemplo básico, vamos colocar aqui para nós agora. Se você tem um ar-condicionado, vai ser instalado na sua empresa, já existe o produto. E precisamos de alguém para executar o serviço do quê? De instalação do ar-condicionado. Por isso, coloca essa situação de bens e serviços bem frisada aqui nessa função de comercialização. E aqui também uma estrutura gráfica para a gente entender todo o passo a passo, passando por um sistema de avaliação, depois nós temos que distribuir, a efetivação, enfim, da venda, para quem vamos vender, por que vamos vender, em qual região vamos vender, a divulgação e a promoção. Eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho quando fala de promoção, que às vezes a gente confunde um pouco. Promoção é você promover o produto. Por exemplo, nós já temos notebooks no mercado e de repente aparece uma nova linha de notebooks mais fino, com uma bateria de longa durabilidade, ou até mesmo aquele notebook que a tela sai e ele se transforma num tablet, por exemplo. Então nós temos que analisar. Promoção é promover o produto, fazer o produto acontecer. Oferta é diferente. A oferta é o menor preço pelo produto. E às vezes ela é um pouco confundida. E a adaptação do produto. Não quer dizer que todo produto ele já vai ser aceito, mas você tem que testar ele no mercado e aí sim você vai ter o retorno nessa análise de mercado, como está frisada nessa forma gráfica desse passo a passo aqui para nós. Temos aqui também, que não poderia ser deixado de ser falado, as funções com base nas finanças, não é verdade? Aí o que acontece? Todas as atividades, planejamento, controle, execução, que dizem respeito às transações com valores monetários, incluindo o seu registro e a sua fiscalização. Por isso também fiz questão de trazer essa ideia aqui.
A tesouraria, depois a controladoria, o orçamento e a auditoria. Muitas empresas prezam por esse sistema aqui. E quando você fala de finanças, o que nos remete? É o dinheiro, não é verdade? É a lucratividade que a empresa vai ter. Esse passo a passo aqui é uma demonstração de um passo a passo para a gente entender o quê? Não deixar escapar nada, algo muito controlado. E nós sabemos, essa função finanças ela é muito importante, como as outras duas que nós já vimos, e vamos agora para outra que também é de fundamental importância. E aqui, naturalmente, olha só, falando de quê? Administração, que é o foco do nosso curso em si. Não poderia de forma nenhuma deixar de falar. Nesse sentido, um breve conceito, né? Mais restrito está enquadrado as 3 primeiras funções, como nós já vimos, e no sentido de gerenciar. Então, o que acontece aqui? Nós temos lá o recursos humanos, que está inserido dentro dessa situação aqui da função de administração. Os sistemas de tecnologia da informação nos ajudam muito. Para pensar um pouco, querido aluno, aluna, se você tivesse que ainda fazer, pensa bem, um controle de estoque manual, com planilha, meu Deus, ia demorar um tempo imenso. Então, quer dizer, a tecnologia vem nos ajudar em larga escala para que reduza os erros e que a gente tenha um controle realmente eficaz. Serviços jurídicos também nos apoiam muito, com certeza toda empresa ela tem que ter essa parte jurídica para nos amparar, tanto nós para o cliente, quanto o cliente para nós. E fechando aqui o serviço de apoio, que é a administração no seu planejamento, organização, direção e controle. Se tudo isso está dentro do contexto, com certeza nós teremos êxito nessas 4 funções aqui apresentadas para vocês. E continuando, nós temos aqui também essa situação. É algo que nos chama muita atenção ainda dentro da função das empresas. O ambiente interno e externo da minha empresa. Queridos alunos e alunas, eu tenho que estar preocupado também com o meu ambiente interno? Aí eu faço uma pergunta já imediata para vocês, uma pergunta seguida de uma resposta. Nós temos que nos preocupar muito com o nosso ambiente interno. Por quê? Você que trabalha numa empresa, por exemplo, revenda de carros, uma lanchonete, uma cafeteria, de vestuário, automaticamente você é cliente interno daquela empresa. Ou só porque você trabalha você não vai comprar uma roupa, por exemplo? Você vai comprar a roupa daquela empresa. Se você trabalha numa empresa que revende carro, não, eu não compro aqui porque eu não quero, não, você vai comprar. Então essa é a ideia de valorizar o extremo dentro do ambiente interno, todo o contexto que a gente viu e principalmente essa ideia das pessoas inseridas. E é claro, o ambiente externo, que é o todo, não é verdade? Então tem essas ilustrações, não estão aqui por acaso. O ambiente interno está todo o contexto ali e o ambiente externo ele sempre nos remete dúvidas, a gente sempre tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo. E aqui, naturalmente, todas as referências bibliográficas da onde que foi tirado tudo isso que a gente comentou até agora. E eu quero agradecer você por esse primeiro momento da nossa primeira aula. E dar um tempinho, daqui a pouco a gente está voltando. Conto com você na segunda aula.